Olá, benditos! No capítulo de hoje, nós vamos ver Yahvé chamando a atenção da nação de Israel para o privilégio que aquele povo tinha recebido de ter um relacionamento único com ele. Sem dúvida, é um grande privilégio que Deus fale conosco, mas também é uma grande responsabilidade. Afinal, grandes privilégios trazem consigo grandes responsabilidades. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa reflexão de hoje. Vem comigo! Esta mensagem foi transmitida a toda a família, ou seja, tanto ao povo do Reino do Norte, Israel, quanto ao povo do Reino do Sul, Judá. Um único povo exclusivo de Deus que ele havia tirado poderosamente da terra do Egito. Essa exclusividade indica que havia entre Deus e o seu povo um relacionamento íntimo e único. E por isso Deus fez por Israel coisas que não fez por nenhuma outra nação. Com isso, eles tinham a responsabilidade de amar e obedecer a Yahvé. Se não o fizessem, eles seriam disciplinados em amor e conduzidos de volta para ele. Se Israel pensava que sua posição como povo escolhido os tornava menos responsáveis diante de Deus, eles estavam tragicamente enganados. A medida do privilégio dado é a medida da responsabilidade exigida. Como cristãos e povo escolhido de Deus, devemos viver de modo digno do nosso chamado e não seguir as práticas mundanas. Isso significa viver em amor, sabedoria e no espírito. Ficar aquém disso é viver abaixo da nossa vocação mais elevada e dos privilégios que temos como filhos de Deus. É bom que aqueles que se vangloriam do favor divino levem esta lição a sério. O ato central da redenção no Antigo Testamento foi o êxodo de Israel do Egito. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus chamou Israel a olhar para trás e se lembrar dele como aquele que os libertou da escravidão. Já o ato central da redenção no Novo Testamento e em todo o plano da redenção de Deus é a obra de Jesus na cruz. E nós, cristãos, somos chamados a olhar para trás e lembrar o que Jesus fez na cruz por nós e viver à luz desse grande acontecimento. Nos versículos 3 a 6, Amós conectou 6 questões verdadeiras e óbvias da vida, facilmente reconhecíveis por qualquer pessoa que raciocine. Essas questões levavam a uma 7ª questão conclusiva. Se houver calamidade numa cidade, não terá sido o Senhor quem a fez? Ou seja, quando o julgamento viesse contra as cidades de Israel, todos deveriam saber que foi enviado pelo Senhor. Não seria um acidente, destino ou azar, seria a mão do Senhor. No contexto dos versículos 7 e 8, vemos que Deus revelou esse segredo aos seus profetas. E esse segredo foi profetizado por anos e anos antes de acontecer, para que Israel tivesse todas as oportunidades de se arrepender. Ainda hoje, Deus revela os segredos do seu julgamento vindouro para que os homens tenham tempo para se arrepender e não tenham motivos para se surpreender. Assim como quando um leão ruge causa temor à sua volta, quando o Senhor fala, o profeta não pode fazer outra coisa a não ser profetizar, entregando a mensagem divina ao povo. Amós convocou o povo de Asdod, uma importante cidade da Filístia, e o povo do Egito, para testemunhar o que estava acontecendo em Samaria, a capital do Reino do Norte de Israel. Os filisteus e os egípcios tinham sido os principais inimigos de Israel e tinham visto as obras poderosas que Deus tinha realizado em favor do seu povo. Agora, eles podiam testemunhar sua iniquidade e sua ingratidão. O modo como os israelitas tratavam uns aos outros era tão cruel, consciente e deliberado que assustava até as nações pagãs. É triste e vergonhoso quando o mundo incrédulo flagra cristãos professos em seus pecados.
Os ricos e poderosos de Israel não estavam interessados em obedecer à lei de Deus e em ajudar os menos favorecidos. Eles roubavam os pobres e acumulavam o máximo de riqueza possível. Deus convidou os pagãos para verem o pecado de Samaria, para que pudessem entender o julgamento que ele traria sobre aquela cidade perversa. Os versículos 11 e 12 tiveram seu cumprimento quando a Assíria invadiu Israel, menos de 40 anos depois de Amós ter proferido essa profecia. Israel foi completamente conquistado e seu povo foi tirado das suas terras e espalhado por todo o Império Assírio. Para ilustrar o que aconteceria com Israel, Amós usou suas experiências como pastor. De acordo com a lei, se um leão matasse uma ovelha, por exemplo, o pastor devia trazer o que havia sobrado para provar que a ovelha estava de fato morta. Tratava-se de uma garantia para o dono do rebanho de que o pastor não estava roubando ovelhas e mentindo para o seu empregador. Essa comparação ilustra fortemente a condição destroçada dos sobreviventes quando a Assíria invadisse o reino do norte de Israel, deixando apenas um remanescente totalmente enfraquecido. Os altares de Betel, que haviam sido dedicados aos ídolos, seriam destruídos no dia do julgamento de Deus. Acreditava-se que as pontas ou os chifres do altar representavam a força do altar, assim como os chifres representam a força de um animal. Mas o Senhor anunciou que essas pontas seriam quebradas. Mas o julgamento de Deus não pararia nos lugares de adoração aos ídolos. Também se estenderia às casas luxuosas, construídas e desfrutadas por meio da opressão e do roubo. As nações dos dias de hoje não são diferentes da nação de Israel dos tempos antigos. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, enquanto as pessoas adoram o bezerro de ouro do dinheiro e, em sua ganância, exploram umas às outras. Mas chegará o dia em que Deus eliminará seus ídolos e os luxos desnecessários das suas vidas, porque ele ouve o clamor dos pobres e no seu tempo julgará os culpados. Amós ainda não tinha terminado de falar em nome do Senhor. A próxima mensagem seria dirigida às mulheres pecadoras de Israel, a quem ele se refere como vacas de Bazã. O sentido dessa mensagem você fica sabendo amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!